Amados, nós queremos e convocamos todos os diáconos da igreja, todos os líderes de ministérios, todos os presbíteros da igreja, todos os líderes de ministérios, coral, SAF, Ministério de Visitação, Capelania Hospitalar, Campamento, todos os líderes, todos os presbíteros, diáconos e líderes de ministérios estão convocados para uma reunião especial, extraordinária, dia 2 de dezembro, às 19 horas, aqui na igreja. Um momento de oração no Templo Novo. Então, estou convocando todos os presbíteros, diáconos, membros de cidades internas, dirigentes, para o dia 2 de dezembro, será uma segunda-feira, às 7 da noite. Pastor, eu trabalho, posso chegar às 7h30, não tem importância, pode chegar. Nós vamos ter um momento de clamor, de oração no Templo Novo, em nome de Jesus. Só para oração, não tem pregação, nada mais, só oração. Se você quiser vir também, será bem-vindo. A igreja, quem puder estar presente, será bem-vindo. Dia 2, não segunda agora, na outra segunda, 7 da noite, no Templo Novo, para nós orarmos a Deus e gastarmos ali, no mínimo, umas 2 horas, das 7 às 9. 2 horas de oração, buscando, invocando, rogando a bênção de Deus em nome de Jesus. Vamos então estar presente. No dia 15 de dezembro, nós faremos a pré-inauguração do Templo Novo. Dia 15 de dezembro, é o terceiro domingo do mês de dezembro, será a pré-inauguração do Templo Novo. Nós vamos fazer no dia 15 de manhã, aqui embaixo, o último culto aqui embaixo, despedindo do templo. Depois vamos sair, vamos cortar a fita inaugural, na pré-inauguração, e vamos subir no final do culto aqui. Então, dia 15, já fica convocado, o culto vai ser aqui de manhã aqui embaixo. Aí, à noite, em cima, vamos fazer convite, pré-inauguração, a inauguração mesmo, com pompa, com convidados, etc., de fora, pregadores, vai ser o ano que vem. Mas nós vamos fazer a pré-inauguração dia 15, aqui do nosso novo templo. De manhã aqui embaixo, despedida do templo, aqui embaixo, e depois nós vamos à noite fazer lá em cima, e haverá também o musical do coral, haverá santa ceia, haverá pregação. Vai ser um culto muito abençoado. Você já convide alguém já à pré-inauguração do novo templo da Igreja Presbiteriana Central de Cascavel, dia 15 de dezembro, às 19 horas, 7 horas da noite. E convocação para o dia 1º, dia 2 de dezembro, todos os dirigentes, momento de oração. Não sei se vai ter ensaio do coral naquele dia. Se tiver ensaio, o coral sobe, ora, meia hora, e desce para ensaiar, ora, meia hora lá e desce para ensaiar. Vamos orar, pedir a Deus. Não vai ter cadeira, nada lá em cima, no dia 2, nós vamos estar orando lá, ninguém precisa sentar, vai ajoelhar, quem puder, É lógico, pastor, eu tenho problema de saúde, eu queria participar, aí para você a gente coloca uma cadeira sem problema algum, que nós estamos aí para adorar a Deus, amém? Não ouviu amém? Então não vai ter ninguém? Amém? Amém quer dizer o que mesmo? Assim seja, assim seja. Eu quero lembrar mais uma vez, os irmãos que puderem adquirir este livro, sua família precisa de um milagre que só Jesus pode operar. Alguns irmãos chegaram após, que eu dei o aviso, vou dar de novo. Este livro está sendo vendido na igreja por R$10. Toda a renda dele é para a construção do novo templo da Igreja Presbiteriana em Timóteo, Minas Gerais. O pastor Maurílio Dimas, que escreveu esse livro, já está na 3ª edição. Ele tem aqui indicação de alguns nomes, tal como Russell Sherd, Reverendo Hernandes, pastor Márcio Valadão e Dr. Ronaldo Lidório e pastor Jorge Linhares, que estão fazendo indicação deste livro. Então, esse livro está sendo muito bem indicado por grandes nomes aí. Quando eu escrever um livro também, vou pegar grandes nomes para fazer indicação. Vai ser o primeiro do Alberto ali, pelo menos o Mercolab já vende uns 50. O Adriano mais uns 200, o Jardim mais uns 300. Eu vou pegar nome lá, Barack Obama, fazer também ali a indicação do livro. Então tem indicação de nomes fortes, esses nomes aí, vai ser bênção.
e nós estamos abençoando a outra igreja, ok? É abençoando que somos abençoados, nunca esqueça disso, é abençoando que somos abençoados. Nós, em toda a reforma da igreja, não paramos nenhuma obra da igreja, nenhum trabalho que a igreja faz parou devido à obra, né? Nós continuamos tudo junto aí, e Deus está abençoando em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 5, nem 6, 4, o vento virou minha folha aqui, capítulo 4, João 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 46, Evangelho de João, capítulo 4, verso 46 em diante. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, verso 46. Concentre-se na palavra, apesar desse som insuportável na praça. Concentre na palavra para não se perder, embora o desrespeito de algumas pessoas para com a igreja. Você concentre na palavra aí para não perder. João 4, 46. Todos acharam, amém? Dirigiu-se de novo, guarda essa palavra, de novo, a Caná da Galileia, onde de lá fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse, para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Pai amado, em nome do Senhor, possamos ter a nossa mente e coração cativos à palavra do Senhor nesta manhã, possamos ser edificados, ó Deus, pelo Senhor em Cristo Jesus. Que a Tua palavra encontre aquele lugar em nosso coração, em nossa mente. Que possamos experimentar, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós. Que a nossa concentração esteja voltada para a palavra bendita e poderosa do Senhor. Eu quero lhe agradecer, ó Deus, por cada irmão e irmã que aqui veio, cada irmão e irmã que aqui está, que veio para louvar o Teu nome, veio para receber uma palavra, um novo alento do Senhor. Que todos sejam edificados, todos sejam fortalecidos. Aqueles que estão aqui no templo, aqueles que nos assistem neste momento pela internet, ou que vão ouvir através de um DVD, ou um CD, ou através da internet, do site, que sejam edificados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, fala ao nosso coração. Pai, ministra as nossas vidas, pois precisamos do Senhor, carecemos do Senhor. Nós nada somos, nós nada podemos sem a intervenção sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Pai, que o Espírito Santo tome este templo, que o Espírito Santo tome também este tempo, para que possamos, ó Deus, tocados por Ele, moldados por Ele, vivermos segundo a vontade do Senhor. Pai, todos nós aqui somos carentes do Espírito Santo. Todos nós precisamos do mover especial do Espírito Santo em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos rogar também que o mesmo Espírito que está nos visitando nesta manhã possa visitar aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados,
aqueles que passaram por cirurgias, estão em recuperação, para que eles sintam a tua presença, para que eles sintam que não estão sozinhos, mas que o Senhor está com eles, e o Senhor os abençoará com bênçãos dos altos céus, e que em breve possa estar novamente conosco, para juntos louvarmos o teu nome, e juntos desfrutarmos da palavra bendita e poderosa do Senhor em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Queridos, você leu este texto comigo? De novo Jesus, de novo, diz o verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. O verso 54 diz assim: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Segundo sinal, segundo milagre, que ele fez na Galileia, em Caná. Não é o segundo milagre de Jesus. Aqui, esta bênção que ele concedeu àquele jovem, aquela criança estava doente. Não é o segundo milagre. Se você ler em algum lugar que o segundo milagre que Jesus fez foi a cura do oficial, você fala, não é bem assim. Este foi o segundo sinal, o segundo milagre que ele fez quando voltou da Judéia na Galileia. Ele estava na Galileia, Caná da Galileia, né? ali naquela cidade, onde primeiramente ele havia transformado a água em vinho. Então, o segundo sinal, na mesma cidade. Pois se você ler João 2, João 3, vai dizer de outros sinais, de outras maravilhas, de outros feitos que Jesus havia feito. Se você porventura ler também o próprio Evangelho de João, capítulo 20, verso 30, diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Estou dizendo isso por quê? Porque é importante, quando você lê um texto, você lê o contexto também, para não falar heresia, para não ensinar o que não é bíblico. Por exemplo, se alguém ler só o verso 54 de João 4, vai dizer o quê? O primeiro milagre de Jesus foi a conversão, a transformação da água em vinho. O segundo milagre foi a cura do oficial, o filho do oficial. Não, está errado, não foi o segundo milagre. Quando você lê a Bíblia isoladamente, cria pretexto, né? Texto fora do contexto é pretexto. É que eu já brinquei aqui esses dias, alguém que queria defender por que pastor usa terno, paletó e gravata, por que os oficiais da igreja têm que usar terno, a gente usa porque a gente gosta, né? Mas o pastor Leonardo estava sem terno aqui e nem por isso deixou de ter unção. Samuel estava sem terno também, né? Nem por isso deixou de ter unção, né? O terno não diz nada, mas alguns querendo provar isso, chegaram até a usar o texto bíblico. A Bíblia fala revestivos de ternos e afetos, né? Terno lá não é terno, paletó e gravata, né? É ser carinhoso, abençoador um com o outro, né? Revestivos de ternos e afetos. Outro pastor me disse certa feita que o culto ele tem que durar apenas 1 hora, porque a Bíblia diz para os seus discípulos: nem 1 hora vós pudeste vigiar comigo. Então, se Jesus falou isso, ele me disse isso literalmente, para isso que vos fala, que o culto tinha que ter duração de 1 hora. Só se ele fosse olhar o mesmo texto, vai dizer que Jesus voltou 3 vezes. Então, se ele orou durante 3 vezes, 1 hora cada vez, deu 3 horas de culto, imagina, né? Nem 1 hora pudesse vigiar. Se o culto passar de 1 hora, já está fora das escrituras bíblicas, né? Não tem nada a ver. A pessoa simples foi pregar e pregou lá, bem-aventurados retos de coração, mas ele leu errado, no português, ele leu resto de coração, e começou a pregar sobre resto, e a Bíblia falava de reto de coração. Isso aconteceu também, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu quero falar sobre a lama hoje. Muitos estão na lama do pecado, na lama da sujeira. Isso aconteceu literalmente em São Paulo. Lama quer dizer por quê. Ele leu lama, achando que era lama, né? Então a gente tem que olhar para a palavra, entender a palavra. É algo engraçado, mas que aconteceu. A gente tem que olhar para a palavra para vivenciá-la em nome de Jesus, amém? Eu quero dar como tema a nossa mensagem desta manhã o seguinte tema: uma bênção à distância. Uma bênção à distância. Recebendo uma bênção à distância.
Jesus valoriza a família. Os 2 milagres que ele fez em Caná envolvia família. Os 2 milagres. Numa família estava chegando a vida. Na outra família estava chegando a morte. Uma família estava celebrando a vida com muita alegria. Na outra família havia muita tristeza. Aquela agonia do coração. Mas no outro lugar era vida, morte. Numa família, ele atendeu o pedido de uma mãe. Na outra família, ele atendeu o pedido de um pai. Em Caná da Galileia, era a mãe que dizia. Em Caná da Galileia, novamente, agora era um pai pedindo a ele uma bênção especial, uma bênção para o seu filho. E Jesus presente, em primeiro momento ele transforma a água em vinho, porque ele foi convidado para aquela cerimônia. E agora então ele volta, diz o verso 46, para Caná da Galileia, ele volta onde havia transformado a água em vinho, e um oficial do rei, cujo filho estava doente, lá em Cafarnaum. Cafarnaum ficava a cerca de 30 quilômetros, lá em Cafarnaum. E Jesus, ao voltar, ele encontra aquele oficial, e diz o verso 47, cujo filho estava à morte. E o pai vem e roga a Jesus: Jesus, abençoa meu filho. Jesus, abençoa. Uma bênção à distância. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você neste texto alguns erros que precisam ser corrigidos para recebermos a bênção do Senhor. Algumas falhas, alguns erros que precisam ser corrigidos para desfrutarmos da bênção do Senhor. Vejam aí comigo na palavra, o verso 48. João 4, 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Primeiro erro a ser corrigido, são 3. O primeiro, crer somente quando vê, ou ver para crer. É o que Jesus está dizendo: olha, se vocês não virem sinais e prodígios, não vão crer. São aquelas pessoas que dizem assim: para que eu creia na bênção que eu vou desfrutar, eu quero ver primeiro. É o ver para crer. Jesus disse, eu vou repetir para você: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Isso nos faz lembrar daquele personagem bíblico chamado Tomé. Lembram dele, Tomé? Tomé foi um grande discípulo, é verdade. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, Tomé disse assim: nós vamos também para morrer contigo. Nós vamos também para morrer com Jesus. Ele não fez uma pergunta, nenhuma interrogação, uma indagação, nada disso. Ele fez uma afirmação: nós vamos para morrer com ele. Quando Jesus estava pregando sobre o céu, a mansão celestial, fora Tomé que fez a pergunta: como saber o caminho? Aquele texto nós sabemos de cor, João 14, 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante esse texto, né? O artigo definido: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aí ele não disse assim: ninguém vai, não disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que passar por Cristo. Vem ao Pai senão por mim. Mas quem fez a pergunta como saber o caminho foi Tomé. Aí Jesus foi para a cruz, foi morto, sepultado, ressuscitou, e ele apareceu aos discípulos. Mas só que naquela reunião que Jesus apareceu, Tomé não estava. Lembra disso? Tomé não estava. Ele perdeu a bênção da reunião. Ele não foi naquele culto, não foi naquela celebração, então ele não estava lá. Aí os discípulos começaram a dizer: Jesus esteve conosco, Jesus esteve aqui, Jesus ressuscitou, tal como ele falou na palavra, ele ressuscitou. O que Tomé disse? Alguém me ajuda?
se eu não ver, se eu não olhar, e não tocar, e ver ali os furos dos cravos, e não tocar do seu lado. Por que tocar do lado? Por causa da lança. Eu não vou crer. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou crer. Eu só vou crer se eu ver. Somente a partir do momento que eu estiver enxergando, que eu vou dizer, eu creio. Aí o que aconteceu? Numa outra reunião, as portas trancadas, as portas fechadas, Jesus veio e esteve com eles. Não precisa de porta, né? Ele veio e esteve com eles ali. E que ele disse para Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo, chega aqui do meu lado e coloca a mão aqui do meu lado também. Não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé se prostrou, ele não tocou na mão de Jesus, ele não tocou no lado de Jesus, mas ele se prostrou e disse o quê? Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus deu uma repreensão. O que Jesus disse? Alguém lembra? Isso, só porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. O primeiro erro para receber a bênção é quando você quer ver para crer. Eu tenho que ver, tem que ser provado, tem que ser comprovado. Eu quero que prove para mim isso aqui cientificamente. Eu quero que prove pela ciência. Eu quero que prove pela medicina. Eu quero que prove. Não precisamos de ver para crer. Temos que crer para poder ver depois. É inverso em nome de Jesus, amém, igreja? O primeiro erro é este. Jesus, ele dá uma exortação a este oficial: se porventura não virdes, vocês não vão crer, de modo nenhum crereis. Então o primeiro erro qual é? Querer ver para crer. O segundo erro, verso 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce. Segundo erro, querer que Jesus descesse a Cafarnaum. Se o Senhor não for lá, a bênção não vai. Segundo erro, achar que Jesus tinha que ir pessoalmente a Cafarnaum para que aquele garoto, aquela criança recebesse a bênção e o pai desfrutasse da bênção. Se o Senhor não for lá, Jesus desça até Cafarnaum, sai da onde o Senhor está, caminhe os 30 quilômetros, saia de Caná, vá até Cafarnaum 30 quilômetros, porque se o Senhor não for lá, o Senhor tem que ir lá, Jesus. O segundo erro é este: achar que ele tem que ir pessoalmente, ele tem que estar lá. Se ele não for, nada acontece. Se ele não descer, nada acontece. É o segundo erro. Qual é o terceiro erro? Para adiantar um pouquinho, verso 49, antes que meu filho morra. Terceiro erro, achar que é tarde demais. Achar que é tarde demais. Achar que após alguns acontecimentos, alguns episódios, não tem mais solução. É o terceiro erro. O Senhor vai lá antes que ele morra, porque se ele morrer, não tem mais o que fazer. Então vai ser tarde demais. Meu irmão, para Jesus, minha irmã, não tem tarde demais, amém, igreja? Para ele não existe tarde demais. Para ele não existe tempo perdido. Para ele não existe situação fora do controle. Para ele não existe nada, já passou sua vez, não tem mais solução para o seu caso. Não existe isso. Talvez, humanamente falando, algumas coisas para nós pode ser tarde demais, mas para o Senhor jamais haverá um tarde demais, porque Ele é poderoso. Lembram de Lázaro, quando Lázaro estava já morto, sepultado? Lázaro estava morto. Jesus, no caso, ele estava lá. Disseram o que para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido.
O que estavam dizendo? Agora não tem mais nada que possa ser feito, porque o Senhor chegou tarde demais. Se o Senhor estivesse aqui, as irmãs de Lázaro disseram para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Agora é tarde demais. Senhor, diz o oficial aqui, oficial do rei, desça lá antes que ele morra. Vá lá, Senhor, Cafarnaum, antes que aconteça algo. E depois não tem mais o que fazer. Aí o Senhor até pode ir lá depois, mas vai adiantar o quê? Não tem mais solução, é tarde demais. Para receber a bênção do Senhor, esses 3 erros nós não podemos cometer: querer ver para crer, achar que ele tem que descer pessoalmente para realizar algo, ou achar que é tarde demais, não tem mais solução. Em segundo lugar, nós vemos neste texto agora o poder da fé. A fé que fora confiante e fora confirmada. Olha o poder da fé. Versículo 50. Vai, disse Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu e partiu. Poder da fé. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Queridos, poder da fé. Jesus disse: vai, teu filho está vivo. Só que a fé deste homem, ela ainda não foi total. Mas mesmo assim, ele tomou posse da palavra. E ele foi. Ele foi confiante, dizendo: algo vai acontecer. Eu creio na palavra dele. Ele disse: vai, eu estou indo. Alguns estudiosos chegam a dizer que este pai, ele não foi no mesmo dia, porque já era noite. Ele pernoitou, ele dormiu ali. No dia seguinte só que ele seguiu viagem, porque o texto vai dizer, quando os servos chegaram, ele pergunta: a que horas que meu filho melhorou? Por volta da hora 7ª. No horário romano era 7 horas da tarde. 7 horas da tarde. Então ele foi no dia seguinte, chega a dizer alguns estudiosos deste texto. Mas o ato é que o homem acreditou no quê? Na palavra de Jesus. Vai, sim Senhor, obrigado, eu estou indo. Mas aí quando chega o servo, ele fala assim: que hora o meu filho melhorou? A resposta foi: ele não melhorou. Ele foi restaurado totalmente. A febre o deixou, a febre foi embora. Não foi uma melhora, foi uma transformação. Irmãos, estão entendendo, amém? Não foi uma melhora, ele não foi melhorando gradativamente, gradualmente, foi uma bênção total, porque Jesus faz a bênção completa, Jesus faz a bênção total. E o que diz a Bíblia: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra é total, mas olha a bênção do texto: o pai acreditou, e depois ele viu a bênção toda. Eu estou indo, vou receber a bênção à distância, porque o Senhor falou. E se o Senhor falou, eu posso descansar na palavra do Senhor. Amém, igreja? Você tem descansado na palavra do Senhor? Ele não vai descer pessoalmente, ele não vai vir pessoalmente, ele já enviou a sua palavra. Ele não precisa estar aqui pessoalmente, ele já empenhou a sua palavra. Para ele não existe nada que é tarde demais, desde que você creia, acredite no poder da palavra do Senhor. É tal como Ana, mãe de Samuel, me vem à mente agora, Ana, mãe de Samuel, ela está orando pelo filho. O pastor Nantes pregou esse texto aqui para nós, lá no Tuiuti, no culto da igreja. Ela estava orando pelo filho, era estéril. O profeta achou que ela estava embriagada, lembra do texto? Achou que ela estava embriagada, né? Exortou ela continuou ali firme. O
pastor Hernani chegou dizendo que era pregação, se fosse uma presbiteriana, abandonava a igreja, saía falando mal do pastor. Fui lá, eu estava orando, o pastor estava com embriagado, nunca mais piso nessa igreja, a igreja miserável, nunca mais vou na igreja. Se fosse uma presbiteriana, mas ainda bem que ela não era presbiteriana, ela era cristã. Aí depois ela virou presbiteriana, né? Que já é a benção. Ela vai, diz o texto que ela saiu com um semblante alegre. Ela estava triste, amargurada de espírito. Quando ela recebeu a palavra, Deus te conceda o que você pediu. Pronto, o semblante dela mudou. Ela foi alegre para casa, fez toda a viagem, chegou em casa, teve intimidade com o seu marido, como é que chamava o marido dela? Eucana. Alguns chegam a dizer que Ana era tão triste, porque o nome do marido deste é Eucana. Por isso é a tristeza da alma dela, né? Como é o nome do marido? Eucana, já chorava, né? Mas ela estava triste porque não tinha filho, não porque o marido tinha um nome feio desse. Não tem nem Eucana aqui não, né? Graças a Deus. Então ela saiu com um semblante alegre. O pai diz aqui o texto, olha bem. Diz o texto, verso 51. 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia e a bênção veio ao caminho. O homem creu e partiu. A pergunta é nesta manhã: você tem acreditado no poder da palavra do Senhor? Ou você está precisando de sinais e maravilhas? Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Será que você precisa de sinal e maravilha para acreditar no Senhor? C.S. Lewis, que fez aquele filme As Crônicas de Nárnia, é isso? De Nárnia, ele diz o seguinte: ou você crê que Jesus é o Filho de Deus absoluto e poderoso, ou você crê que ele foi um bandido, uma pessoa negativa, que inventou tudo aquilo para enganá-lo. Ou você crê que fez tudo aquilo para te enganar, ou você crê que ele é Jesus, o Filho de Deus. C.S. Lewis diz mais: a escolha da decisão é sua, mas as consequências da decisão não serão suas. O que ele quer dizer com isso? Nós temos liberdade para escolher, mas não temos liberdade para escolher as consequências das nossas decisões. Você escolhe. Qual a consequência que eu vou ter? Não é escolha, elas virão. Para aquele que aceitou, para aquele que não aceitou. E ele diz: e eu creio que Jesus é o Filho de Deus absoluto, Redentor, Salvador, Senhor da minha vida. Então, quando Jesus disse: vai, porque teu filho vive, ele acreditou. E ele vai. E a bênção chegou. E quando indagado, no mesmo horário que Jesus disse, 7 horas da noite, teu filho vive, a febre foi embora, porque ele acreditou. Tem muita gente que não está recebendo a bênção, porque está precisando de um sinal. Quer provar Deus. Se o Senhor é Deus, faça isso. Se o Senhor é Deus, faça aquilo. Eu vi esses dias um absurdo de uma rádio aqui da cidade, uma das igrejas da cidade, tem programa na rádio, dizendo: olha, vem na igreja a tal hora que eu vou fazer uma oração e Deus vai operar. Se Deus não operar, você não precisa voltar aqui mais não. Que absurdo. Precisa ver um milagre acontecer para acreditar. Que absurdo um pastor falar isso, um líder religioso falar isso. Se Deus não fizer agora, eu vou rasgar minha Bíblia e jogar fora. São pessoas tolas, que não sabem nada de Bíblia, provando Deus. O que você tem que dizer é o seguinte: Senhor, acontecendo milagre ou não, eu acredito no Senhor do mesmo jeito. Amém, igreja? Eu não preciso de sinais, de maravilhas, de prodígio, eu não preciso disso. O grande pastor da Igreja Assembleia de Deus, grande líder do estado de São Paulo, da Assembleia de Deus, ele diz o seguinte: a igreja não pode crescer em cima de sinais e maravilhas, milagres, porque não será, Ricardo Gondim disse isso, em todo culto não vai haver milagres. A igreja cresce em cima da palavra. Em todo culto eu garanto que haverá pregação da palavra, disse Ricardo Gondim. Não haverá milagre em todo culto, mas haverá palavra em todo culto.
A igreja não cresce em cima de milagre, ela cresce em cima do poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Jesus pode fazer milagre? Pode. Ele faz quando quiser, na hora que quiser, da forma que quiser, do jeito que Ele quiser. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito, porque Ele não precisa provar nada para mim nem para você, porque Ele já empenhou a sua palavra. O que nós precisamos acreditar é no poder da palavra de Deus. Amém, igreja? E dizer: Senhor, para mim não existe tarde demais. Abraão e Sara, por exemplo, talvez para eles, humanamente falando, seria tarde demais. Abraão tinha quantos anos já? 100 anos. 100 anos. Imagina? 100 anos. E Sara tinha quanto? 90 anos de idade. E via a palavra do Senhor que ela ia dar à luz um filho. Quem nasceu? Quem? Isaac. 100 anos, 90 anos nasceu Isaac. Porque ele acreditou na palavra do Senhor. Não foi tarde demais. O povo de Israel, lá no Egito, sofrendo 430 anos, tarde demais talvez. Deus levanta Moisés, tira o povo de Israel do Egito. Para Deus não existe tarde demais. Na casa que a vida estava chegando, há um problema, uma dificuldade, mas Jesus estava presente. Ia acabar o vinho, ia acabar a comida, ia ser vergonhoso o casamento, mas não é tarde demais. Jesus está ali, Ele fez o milagre, porque Ele estava presente. E se Ele não estivesse, tinha a palavra dEle também, então estava garantido em nome de Jesus. Neste pai que ora: Senhor, a morte está chegando, a tristeza lá, Senhor, vai lá. Como que dizendo: eu não preciso ir lá, eu dou a minha palavra, receba a bênção, teu filho vive. Não existe tarde demais para aquele e para aquela que acredita no poder da palavra de Jesus. O poder está na palavra de Jesus. Olha o resultado disso em terceiro lugar. O resultado disso aqui no verso 53. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. Se você acredita no Senhor, sua casa também vai acreditar nele. A bênção do Senhor vem para você e toda a sua casa, porque é o Deus da família. É o Deus da família. Caná da Galileia, 2 milagres em casa, 2 milagres na família. Toda a casa acreditou nele. E era quem? O oficial do rei. Certamente um gentio. Provavelmente, a Bíblia não fala, talvez se fosse. Não tinha religiosidade, tinha os seus usos e costumes, mas no meio da crise, nasceu a fé. A fé veio em meio à crise. Ele foi na pessoa certa, o Senhor Jesus. Como saindo de casa dizendo: olha, aqui está um problema, aqui está uma tristeza, aqui está uma agonia, aqui a nossa casa está com cheiro de morte, nossa casa está com cheiro de angústia, nossa casa está com cheiro de melancolia, a nossa casa está com cheiro de angústia profunda da alma. Eu vou sair, eu vou buscar a solução para a nossa casa. Ele buscou a solução em Jesus. E ao buscar a solução em Jesus, houve uma restauração. Dias atrás eu ouvi uma frase, assim, uma foto e uma frase, achei muito bacana, dizendo o seguinte: o casal estava lá já 70 anos, se não me engano, casados naquela foto. Como que vocês conseguiram viver 70 anos juntos? A mulher respondeu assim: nós somos de uma época em que quando as coisas estragavam, nós consertávamos e não jogávamos fora. Interessante, né? Somos de uma época em quando algo estragava, a gente consertava. Hoje o povo vive uma época, estragou, joga fora, pega outro. Joga fora, pega outro, joga fora, pega outro. Porque é tarde demais. Tarde demais para Jesus não existe. Desde que venhamos a crer na sua palavra e fazer o que Ele mandou.
Olha o que Jesus disse. Vou voltar aqui. Verso 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vai. Ele partiu. Ele não questionou. Mas o senhor não vai comigo? Vem comigo. Não, eu não vou. Desce. Teu filho vive. A bênção está lá na sua casa. Obrigado, Senhor. Ele foi. Pernoitou. No outro dia seguiu viagem, diz alguns estudiosos. Ou foi naquele dia mesmo, naquela noite mesmo. Alguns falam que não foi naquela noite, porque é muito perigoso. A cidade é perigosa, por isso não viajava à noite. Mas se foi na noite, foi no dia seguinte, não importa. O importante é que ele fez o que Jesus mandou. Sabe o grande problema que às vezes nós não recebemos a bênção do Senhor à distância? É porque quando Deus dá uma ordem, nós ficamos questionando a ordem de Deus. Nós ficamos indagando o jeito de Deus agir. E às vezes a pessoa precisa de uma bênção, já vi isso muitas vezes na oração, a pessoa precisa de uma bênção, ao invés de pedir a bênção do Senhor, talvez você já fez isso, veja o que eu vou dizer, ela faz uma oração: Senhor, eu preciso disto, para que eu receba isso, o Senhor podia fazer isto, aquilo e aquele outro. Ela pede a bênção e conta para Deus o jeito que Deus vai agir para que a bênção aconteça. Isso é confiar em Deus? Não é confiar no Senhor. Pede a bênção e deixa Deus fazer o que Ele quiser, amém, igreja? Senhor, então faz isso, faz desse jeito que vai dar certo, Senhor. Senhor, faz desse jeitinho. Alguém já fez? Não precisa levantar a mão, porque alguns, talvez todo mundo vai levantar, né? Alguém já fez na oração? Né? Responda para você mesmo. Você pede algo e fala para Deus o jeito que Ele vai fazer para chegar aonde você quer. É desse jeito. Está errado. Porque queremos direcionar a Deus. Nós devemos ser direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Desce. Obrigado. Ele partiu. Jesus ficou lá em Caná, mas ele foi com a bênção, porque ele acreditou. E ele acreditou que o filho iria melhorar. E o filho foi curado 100% em nome de Jesus. Porque quando você acredita, Ele faz a obra total na sua vida. Porque você está acreditando no poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Certa feita um pastor disse assim: pastor Edinaldo, muitas coisas da palavra eu não sinto no meu coração, mas mesmo não sentindo, eu creio totalmente e piamente. Disse amém. E Deus tem abençoado. Eu não preciso sentir, eu preciso é crer. Amém, igreja? Ah, mas se eu sentir no coração, não quero sentir nada, nem preciso. O que temos é crer. Bem-aventurados que não creram, o que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Você quer ser bem-aventurado mais que feliz? Creia sem ver, e você verá aquilo que um dia você creu no poder do Senhor. Porque para Ele não existe tarde demais. Ele, toda a sua casa, acreditou no poder do Senhor. E ele foi abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Qual é a bênção que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Fala com Deus. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a bênção que você precisa? Talvez você vai dizer: Senhor, eu estou tão bem. Mas se conhece algum lar que precisa de um milagre? Ore por ele agora. Conhece uma família que precisa de um milagre? Ore por ela agora. Senhor, leva aquelas pessoas a acreditar, Senhor. Mesmo não vendo, Senhor. Talvez você vai orar também, pedir perdão a Deus, dizer: Senhor, me perdoa, porque eu oro e quero ver sinais e maravilhas acontecendo, enquanto eu tenho que tão somente acreditar naquilo que o Senhor falou na tua palavra. Eu peço que o Senhor desça, o Senhor venha pessoalmente,
Hoje eu aprendo que o Senhor não precisa descer. Tua palavra nos basta. Ah, Senhor, eu estou achando que é tarde demais para mim. Tarde demais. Não existe tarde demais para Deus. Pai querido, em nome do Senhor, abra nossa mente, ó Deus. Abra o nosso coração, Senhor, para que possamos acreditar na Tua palavra. Ó Deus, a Bíblia fala de episódios em que pessoas pediram sinais para acreditar e o Senhor não fez. E Jesus simplesmente disse que eles têm a palavra e não precisavam de sinais e maravilhas. Pai, nós queremos dizer para o Senhor nesta manhã que não precisamos de sinais e maravilhas para acreditar no Senhor. Não precisamos de feitos extraordinários para acreditar no Senhor. Nós acreditamos no Senhor por causa da Tua palavra bendita, eterna e poderosa. Pai, queremos seguir a tua palavra, queremos cumprir a ordem do Senhor, e assim toda a nossa casa será abençoada, todo o nosso lar vai desfrutar do melhor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus eterno e poderoso, estenda as Tuas mãos, ó Pai dos altos céus, e opera em nossos corações o poder da Tua palavra. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra em nome de Jesus. Que a Tua palavra possa estar guardada em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, para não transgredirmos a vontade do Senhor, mas que saibamos à luz da palavra, sempre quando surgir um problema, uma dificuldade no lar, buscar a solução na pessoa certa. Este pai buscou a solução em Jesus. A festa, o casamento que faltou ali o vinho, buscar a solução em Jesus. Porque em Jesus há solução para qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer angústia, qualquer investida demoníaca, qualquer artimanha do inferno, a solução em Jesus. E obrigado, Jesus, porque o Senhor caminha conosco, e a Tua palavra está no nosso coração, e nós a reafirmamos nesta manhã, que nós cremos na palavra do Senhor, no Velho e Novo Testamento, e te agradecemos por termos esta palavra em nosso coração. Abençoa o Teu povo, dando a Deus a cada um aqui um domingo abençoadíssimo. Prepara-nos para o culto da noite, que seja um culto tremendo na Tua presença. O Senhor fala ao nosso coração, é a nossa oração que lhe fazemos, em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos queridos irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço ao seu lado. Deus abençoe a todos. Saiam acreditando no poder da palavra de Jesus.